Se você já passou por um momento que você sente ira constante, se você sente assim, de repente, algo acontece e vem sobre você uma ira, mas uma ira muito forte que te controla, que te domina e talvez faz você gritar. Talvez domina você num ponto que faz você pegar algo e quebrar, faz você ter uma atitude hostil, arredia. Isso é sinal de que esse pecado da ira, ele está na sua porta. As trevas estão em volta de você. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor para buscar oportunidade para nos tragar. Então veja que talvez esse pecado ele está te rodeando para te dominar, para que você o aceite, para que você pratique ele, e você praticando ele, o que vai acontecer? Você é separado de Deus, ocorre a morte espiritual na sua vida. Assim foi com Adão lá no Éden. Quando Adão vivia com Eva lá, Deus descia todos os dias para conversar com Adão, para ter comunhão com Adão. Só que Deus falou para ele assim: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Mas Eva comeu, Adão comeu e eles não morreram fisicamente. O corpo deles nada aconteceu. Então, o que de fato, do que Deus estava falando? Deus estava falando de uma morte espiritual no espírito, na comunhão com o Senhor, que é o que o pecado traz para nós. Quando nós pecamos, quando nós praticamos qualquer ação da nossa carne, quando nós cedemos aos desejos pecaminosos da nossa carne, o pecado nos domina. E com isso ocorre a separação, a morte espiritual nos separa de Deus. E o que acontece? E aí esse pecado ele domina. A Bíblia fala: por acaso não sabeis que por quem vocês se apresentarem por servos, servos sereis? O que isso significa? Se nós sermos servos dos nossos pecados carnais e dos desejos da nossa carne, nós vamos ser servos desses pecados. Nós vamos estar servindo ao reino das trevas. E o pecado ele foi condenado na carne. O que significa isso? A nossa carne ela tem que ser mortizada. Ela tem que morrer todos os dias. O desejo da carne. E o que são os desejos da carne? Os desejos da carne são os frutos que a nossa carne dá. E eu vou falar de alguns aqui, ó. Imoralidade sexual, por exemplo. Deus fez homem e mulher para se unirem, para se casarem. E quando nós queremos ir contra essa vontade de Deus, nós deixamos a nossa carne nos dominar. Nós pecamos contra Deus. E por pecar contra Deus, ocorre a separação, a morte espiritual. E essa pessoa que pratica esse pecado, ela fica dominada pelo pecado, pelos desejos da carne. E ela passa a servir a esse pecado. As trevas a dominam. E com isso, a separação houve ali entre ela e Deus. O Espírito não age mais dentro dela para convencer do pecado, para haver um arrependimento ali. Ela acha que ela está certa naquela vida, ela acha que é aquilo que é o certo. Na verdade, ela tem certeza, porque o pecado a convence. O pecado a domina de uma certa maneira que ele a convence que é daquela forma sim, que está certo, que é o que ela sente, que é o que ela deseja. É tão forte o domínio sobre essa vida, que ela está separada de Deus e o Espírito não consegue agir mais e trabalhar nesse coração. E tem um outro que é a impureza, impureza da mente, são pensamentos e intenções imorais,
pensamentos imorais quando você pensa em adulterar. Você não pratica o ato, mas você pensa em adulterar. Você imagina beijando aquela pessoa, abraçando aquela pessoa, tendo um momento íntimo com ela. Você tem intenções no seu coração de tirar um proveito daquela situação, por exemplo. Você tem intenção, aí vou fazer dessa forma, desse jeito, porque aí eu consigo isso. A sua intenção, ela começa a ser carnal, para os desejos da carne. Um outro pecado é a sensualidade. Quando você usa atributos no seu corpo para gerar o desejo no outro. Quando você usa alguma coisa, não é pecado usar, desde que a intenção do seu coração seja pura. Mas quando você usa algum apetrecho, alguma vestimenta, algum acessório ou qualquer coisa para com a intenção de despertar o desejo em alguém ou em outra pessoa específica, ou que você nem saiba, apenas o desejo aleatório do sexo oposto, por exemplo, isso é um pecado da carne, é a sensualidade. Isso é alguns que eu estou citando. Então, o que eu quero falar aqui? Quando você aceita essa proposta do inimigo, que ele anda ao nosso derredor, todo momento lançando flechas e setas para nos pegar. Ele traz situações diante dos nossos olhos e diante de nós para que a gente peque, para que a gente haja com a nossa carne. Porque se a gente agir na nossa carne, a Bíblia fala que aquele que anda na carne é carne. E o pecado opera na carne. E o pecado gera a morte. O que é morte? Morte espiritual. Você é separado de Deus. Você não tem comunhão mais com o Pai. Você começa a achar que aquilo é natural, que aquilo é o certo. Mas, em contrapartida, hoje eu trago conhecimento para a tua vida. Se você já se viu assim, já se sentiu assim, então você está nesse processo de morte espiritual. E eu quero dizer para você que peça a Deus para que Ele te tire dessa situação. Porque ninguém convence você, apenas o Espírito. Peça para Ele, me ajude, me tira dessa situação, Senhor. Fica com esta palavra, em nome de Jesus, Ele vai te ajudar.